É, vascaíno. Se eu tinha dúvidas, agora não tenho mais dúvidas. Vascão da Gama subiu, os resultados aí ajudaram bastante o Vasco. Óbvio, tá faltando o jogo aí do Londrina, mas é o seguinte, resultados excelentes para o Vasco da Gama. E se eu tinha dúvida, agora eu não tenho mais. Você, torcedor do Vasco, entrou num golpe tremendo. Você entrou pelo cano com essa situação aí da SAF, dessa venda aí para 777 partes. As pessoas que venderam essa SAF aí, certo? Iremos falar sobre dois dirigentes do Vasco, tiveram num podcast dizendo que Josh nunca prometeu e que folha milionária não vai acontecer para o ano que vem. O que adianta a gente verdadeiramente acreditar se os caras que venderam, inclusive os canais de YouTube aí, estão dizendo que não vai acontecer? Pega na mentira, pessoal. Mas vamos cobrar aqui. E é o seguinte, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Galera, amanhã tem Vasco da Gama e Grêmio. Jogo aí importantíssimo para o Vasco. E ó, pelos resultados de hoje, o empate contra o Grêmio amanhã não é mau negócio não, pessoal. Não é mau negócio. E é o seguinte, Jorginho finalizou a preparação no dia de hoje. O Vasco com um clima totalmente aí mais ameno após a chegada aí do Jorginho. E é o seguinte, né? A escalação para o jogo: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Figueiredo. Não tem segredo, deverá ser este o time que vai jogar aí amanhã frente à equipe do Grêmio. O Vasco que não vence lá em Porto Alegre há 12 anos e está 6 jogos sem vencer fora de casa nessa Série B. Então amanhã a gente espera que o Vasco pelo menos traga um empate aí. Laureano, como que ficou a rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B? Já passo aqui para vocês todos os resultados atualizados, tá? Começou na terça-feira, o Vila Nova venceu o Guarani, empurrou o Guarani aí para o abismo. Primeiro resultado bom para o Vasco da Gama. A Ponte venceu a equipe do Sport, resultado excelente, jogo que aconteceu na quarta-feira, deixou o Sport ali com 40 pontos. Bom, Sampaio Correia 2, Novo Horizontino 1. Até aqui sem problema nenhum, certo? As duas equipes não competem por G4. Vamos lá, Criciúma e Bahia. Segundo resultado bom para o Vasco. Ficou no empate ali o Criciúma, que matematicamente ainda tinha chances aí para poder chegar ao G4, deu adeus. Cruzeiro e Operário, Cruzeiro a primeira equipe aí a subir, certo? Confirmado aí, Cruzeiro subiu. E é o seguinte, Náutico e Brusque, jogo que aconteceu ontem, o Náutico venceu a equipe do Brusque por 1-0, jogo lá nos aflitos, e hoje foi os jogos que interessavam para o Vasco da Gama. A Tombense, que poderia chegar ali a 3 pontos de distância do Vasco da Gama, certo?
perdeu para o Ituano. Com isso, a Tombense também não tem mais chances aí. O Ituano, que é o líder do retorno, hein? Campanha surpreendente do Ituano. E é o seguinte, ó, no finalzinho do jogo, o CRB estava ganhando e eis que o CSA empata a partida, tá? No final do jogo, 1-1. Então, os resultados excelentes para o Vasco da Gama. Só falta o jogo do Londrina contra a Chapecoense. Mas mesmo que o Londrina vença, a gente pode dizer aqui para o torcedor cruzmaltino: rodada excelente para o Vasco, basta o Vasco fazer o seu papel. O Vasco vai subir sim numa das piores séries B aí da história. E meus amigos, hein? E essa situação aí dessa SAF do Vasco da Gama? A gente está vendo aí algumas pessoas que venderam essa SAF, que defenderam esse processo aí, agora dizer que Josh Wander não prometeu e que Josh, né, não vai colocar folha milionária ano que vem lá no Vasco. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta verdadeiramente a gente acreditar se as pessoas que venderam isso estão aí desmentindo, falando que não vai acontecer? Então a gente vai colocar aqui para vocês aqui na tela, né? A gente viu, né, duas entrevistas aí emblemáticas de dois sujeitos aí famigerados, nefastos. O seu Otto de Carvalho, que vendeu a ideia da SAF, que disse, né, que Josh Wander não vai chegar nem perto de uma folha de 10 milhões para ano que vem. Não vai chegar a uma folha de 10 milhões. Aí o que acontece? Ele disse lá no podcast do seu Dieguinho. Aí, ó, a torcida do Vasco sempre adorou uma bravata. Por isso que Josh mentiu, segundo ele, né? A torcida do Vasco sempre adorou uma bravata. Aqui a gente vê uma entrevista recente aí do Carlos Fonseca, né? E dizendo: não dá para chegar e cumprir isso ano que vem, com relação à proposta de 36 milhões. Parceiro, se o presidente da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo, dois que venderam essa ideia da SAF, está desmentindo aquilo que eles defenderam, certo? O que adianta a gente acreditar, gente? Aqui, tudo ilusão. Agora, Josh Wander, você vai ser cobrado ano que vem. Ano que vem, Josh Wander vai ser cobrado. E é uma vergonha o que está sendo feito aí. E os próprios canais aí de YouTube que defenderam essa sacanagem, né? Inclusive seu Dieguinho, vocês vão ser responsabilizados. Vocês vão ser responsabilizados. Vocês têm que ser responsabilizados pelas coisas que vocês prometeram aí. Não é só dirigente do Vasco, não. Vocês foram favoráveis, agora a mentira veio aí à tona, é verdade prevalecendo. É muita sacanagem, é muita ruindade que foi feita esse ano aí com o torcedor do Vasco. E ano que vem, gente, se prepara aí, ó, que vai ser um ano de austeridade, porque segundo um dirigente aí, não vai ter folha milionária, não vai ter reforço, não dá para fazer isso. É o que eles estão falando. É muito ruim. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. É por isso que eu pinto meu rosto aqui de vez em quando de palhaço. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.